Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. Gentilmente eu quero convidar você que leia todo este capítulo. Medite sobre ele, pense, ore a respeito e depois volta aqui no nosso vídeo e confere os nossos pensamentos, as nossas impressões e comentários. Eu tenho uma pergunta neste capítulo para fazer para você. Você está disposta a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a mudar as suas tradições, seus pensamentos, as suas crenças, aquilo que você acha, as suas opiniões? Você está disposto a mudar e repensar, reconsiderar à luz da palavra de Deus? Você está disposto a deixar de lado a opinião da maioria e ficar firme, ficar realmente engajado, ligado e comprometido com aquilo que é a verdade da palavra de Deus? No final do capítulo 6, na semana passada, a gente viu Estevão perante um tribunal, um conselho de judeus ali. Ele, Estevão, acusado injustamente, com falsas testemunhas, aparentemente solitário, sem ninguém do lado dele, mas com muitos acusadores. A gente viu ali Estevão, enquanto seus acusadores, os membros do conselho, fitaram os olhos em Estevão, viram um rosto como de um anjo. Mas nem essa manifestação sobrenatural e diferente fez com que os seus perseguidores mudassem de opinião ou mudassem de atitude. Eles não falaram: nossa, que será isso? Será que estamos fazendo as coisas certas? Será que não estamos cometendo um engano contra esse homem, uma injustiça? Não. Eles continuaram ainda mais cruéis, ainda mais injustos, ainda mais contrários e agressivos a Estevão. E mediante as acusações falsas, o sumo sacerdote é ele, aquele que já havia interrogado o Senhor Jesus, que já havia interrogado Pedro e os apóstolos, agora interrogava Estevão. E ele disse, mediante as mentiras apresentadas: é assim mesmo? Perguntou o sumo sacerdote a Estevão. Este capítulo 7 é a maravilhosa resposta, a poderosa resposta de Estevão a esta pergunta. Nesse magnífico discurso, uma pregação, seria então a última de Estevão, que se tornaria um mártir, o primeiro mártir após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Estevão então começa a falar aos judeus de Abraão. Abraão, que para os judeus era uma pessoa de extrema importância, eles respeitavam demais Abraão. E Estevão então começou por Abraão mostrar àqueles judeus que eles tinham um histórico de rebeldia, um histórico de falta de fé, um histórico de resistência à palavra de Deus e um histórico de perseguir, maltratar e, muitas vezes, matar os mensageiros de Deus, que, enviados por Deus para chamar a atenção dos judeus, para fazê-los tornar-se a Deus,
para quebrar essa corrente, essas correntes, essa malignidade de rebeldia do povo. O povo judeu sempre perseguia e muitas vezes matavam os profetas e enviados do Senhor. Estevão então fala ali para os judeus que eles amam ser chamados filhos de Abraão. Abraão, diz Estevão, era um homem de fé. Abraão ouvia a voz de Deus e obedecia. Mas e vocês? Vocês, como filhos de Abraão, não ouvem, não obedecem, nem respeitam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Estevão então continua discorrendo sobre a história, o histórico do povo de Israel. E ele fala agora de José. E ele fala para aqueles homens, aquele sumo sacerdote que, movidos de inveja, os 12 patriarcas ali, né? Movidos de inveja, os irmãos de José colocaram José num poço, abandonaram ali. Mas Deus, no seu poder, na sua bondade, nos seus propósitos eternos, fez com que José saísse ali daquele poço, se tornasse então o governador do Egito, terra onde havia alimento, enquanto a família de José padecia necessidades. Então, o pai de José enviou os irmãos ao Egito. E na primeira visita, José não se fez reconhecer aos irmãos, mas na segunda, ele então mostrou quem ele era aos seus irmãos, que por inveja haviam maltratado e abandonado José. Isso também se refere ao Senhor Jesus. A sua primeira visita à terra, o povo não o reconheceu, mas na sua segunda visita, segunda vinda, o povo de Israel vai reconhecer o Senhor Jesus. Estevão agora continua discorrendo sobre a história de Israel e fala então de Moisés, a quem os judeus também têm em grande estima. Ele fala de Moisés. Moisés, sim, obedeceu a Deus, mas o povo sempre era contrário. O povo, até o seu próprio irmão, Arão, consentiu que o povo fizesse uma estátua. A idolatria, então, tomou conta. E Moisés, muitas vezes, não foi reconhecido. Quando ele tentou ajudar o povo de Israel, matando o egípcio, o povo falou para Moisés: quem é que pôs você aqui para ser nosso líder e mandar sobre nós? E mais uma vez, o povo de Israel não reconheceu. Mais uma vez, o povo de Israel não respeitou o líder, o libertador que o Senhor Jesus havia mandado sobre o povo naquele tempo, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Estevão continua falando sobre Moisés. Ele fala: Moisés fez prodígios, maravilhas, abriu o mar vermelho. E o próprio Moisés falou em Deuteronômio 18:15, disse que um profeta se levantaria, né? Então, ele cita aqui no versículo 37, Estevão fala: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. E Moisés profetizando nesse momento sobre o Messias,
sobre Jesus, o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus foi perguntado sobre o principal primeiro mandamento, o Senhor Jesus respondeu, você pode conferir em Marcos 12, 29 e 30. O Senhor Jesus respondeu, ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E o Senhor então repete o que já foi dito no passado através de Moisés. E Estevão também. Ele diz que o povo não ouve a Deus. E você notou que quando o Senhor responde esse mandamento de amar a Deus, ele primeiro fala, ouve Israel. É importante demais que a gente ouça. Há um momento, em uma conversa, quando a pessoa está muito nervosa, quando seus pensamentos estão aflitos, estão em conflito, que ela não tem essa condição de paz, de ouvir o que o outro está falando. Então, muitas vezes, numa discussão, a pessoa não escuta, não ouve, ela apenas escuta o som, mas ela na sua mente, no seu coração, ela não se abre para o entendimento do que ela está ouvindo. E muitas vezes nós e o povo de Israel também não ouve a Deus. E olha, o mandamento começa, ouve Israel, escuta Israel. E você coloca no lugar de Israel o seu nome, e eu coloco no lugar de Israel o meu nome. Ouça, ouça Israel, ouça, porque Deus é único, Deus é amor, Ele te ama. Ouça o Deus que tem o caminho para a tua vida. Ouça o Deus que dá esperança. Ouça a voz de Deus que salva. Ouça a voz de Deus que é Senhor. No Monte da Transfiguração, também Mateus 17, versículo 5, os discípulos ouviram a voz de Deus falando, este é o meu filho, a ele ouvi. Ali estaria sendo marcada, ali estaria sendo revelada, ali está sendo dita a fase de mudança, a fase da nova aliança. Ali estava sendo marcada um momento de uma visitação do Filho de Deus. Jesus, então, a nova aliança, o Novo Testamento. Deus, tendo outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos judeus pelos profetas. Agora, então, naquele momento de Mateus 17, fala em Jesus. Ele nos fala através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. E aquele Estevão, cheio do Espírito Santo, então, estava testemunhando do Senhor Jesus, que já havia sido profetizado até mesmo por Moisés. No versículo 39, Estevão continua falando que o povo não quis obedecer a Deus, mesmo com tantos milagres, tantas maravilhas ali no tempo de Moisés, e no coração deles, no coração do povo, eles se tornaram para o Egito. Então eles eram rápidos em se rebelar contra Deus. E Estevão cita a idolatria que eles começaram então, nesse histórico, a adorar outros deuses, deuses de pedra, de
Baal feito por mãos de homens, deuses falsos, e eram rápidos a se rebelar contra o Senhor Deus. Então foram cativos, levados, presos, escravizados na Babilônia. Estevão fala para eles também sobre Josué, sobre Davi e sobre Salomão. Ele fala também do templo, de Salomão. E olha, nós sabemos que naquele momento o Espírito Santo já havia sido derramado. O templo é o nosso corpo. O templo do Espírito Santo somos nós. E naquele momento, Estevão explicava para eles o que é um templo de pedra, o que é um templo feito por mãos de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Estevão fala, mas vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. O povo de Israel também se gabava de serem circuncidados, E Estevão fala para eles, vocês são circuncidados no corpo, mas são incircuncisos no coração. E naquele momento, ele, no versículo 51, ele diz, vocês resistem ao Espírito Santo, vossos pais resistiram, negaram, tamparam os ouvidos ao Espírito Santo, não quiseram, anularam. Vocês também, assim como os pais de vocês, resistem ao Espírito Santo. Queridos, a palavra de Deus fala, não apagais o Espírito Santo. Estevão falou para eles, vocês têm dura cerviz, coração duro. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente não pode se fechar, a gente não pode endurecer o coração. Estevão também fala que eles são incircuncisos de ouvido. Os nossos ouvidos, eles também têm que se converter. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Estevão continua falando para eles, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Então o povo de Israel tinha esse histórico de perseguir os enviados do Senhor, os profetas do Senhor. E naquele momento estava ali perseguindo Estevão. Agora então Estevão chega no ponto máximo, no clímax da sua mensagem, daquele que seria o último sermão de Estevão, daquele que seria esse texto maravilhoso deixado aqui na palavra de Deus. Então, Estevão fala, vocês perseguiram os profetas, no versículo 52. Vocês perseguiram e mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Então agora ele chegou em Jesus, começando lá desde Abraão, ele foi indo e chegou em Jesus, que é o Salvador enviado por Deus e que o povo rejeitou, o povo se rebelou, perseguiu e matou. Então, aqui Estevão fala, vocês foram para com este justo, que é o Messias, o Senhor Jesus verdadeiro, vocês foram para ele, homicidas, foram para ele, o Senhor Jesus, traidores e homicidas.
aqueles que mataram o enviado do Senhor Deus, o seu Filho Jesus Cristo, que veio para salvar, veio para Israel, veio para vocês, disse Estevão, mas vocês traíram e mataram. Estevão fala, vocês, povo de Israel, receberam a lei, mas não guardaram, não obedeceram. Nesse momento, eles ficaram muito, muito bravos. Tão bravos que aqui o texto fala que eles rangiam seus dentes. Nervosos, muito, muito irados. Mas em contraste com os sentimentos e atitudes deste povo, desses religiosos líderes em Israel. Estevão, cheio do Espírito Santo, numa paz, tranquilidade, autoridade e ousadia. Aqui diz, né, no versículo 55, ele fixou os olhos aos céus e naquele momento ele viu a glória. Ele viu Jesus que estava à direita de Deus. Naquele momento, houve ali uma manifestação da revelação para Estevão, que ele, embora talvez sozinho, por parte de homens ali, talvez não havia família, amigo, e os irmãos da igreja não são citados neste texto, mas ele viu aquele que nunca nos abandona. Ele viu a glória, ele viu Jesus. Então Estevão contou o que ele estava vendo. Ele falou, eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o Filho do Homem, se referindo a Jesus, que está em pé, à direita de Deus. Queridos, ele viu Jesus. Jesus em pé. Certamente, Jesus se levantou para recebê-lo. Ele mostrou ali que havia o mundo espiritual, a manifestação do reino de Deus. Existe um Deus, um trono. Existe o céu, o reino de Deus. E nesse contraste, enquanto Estevão estava ali contemplando a glória de Deus, eles, os seus perseguidores, surtaram, começaram a gritar. Aqui diz, né? Se você quiser conferir, no versículo 57, que os acusadores de Estevão gritaram com alta voz. E olha, lembra que eu falei sobre ouvir? Eles tamparam os ouvidos, porque eles não aguentaram a voz de Estevão falando sobre as maravilhas do céu. Eles tamparam os ouvidos, diz aqui a palavra, e foram para cima de Estevão. Expulsaram Estevão da cidade e começaram a apedrejar Estevão, jogar pedras contra Estevão. Jesus também, como eu já falei, foi interrogado por estes homens religiosos, sacerdotes. E
No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 64, ao ser interrogado, Jesus falou assim: vocês vão ver, em breve, o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, neste texto também, num momento assim semelhante, claro, guardadas as proporções por se tratar de Jesus. Porém, Jesus citou esta situação de poder do reino dos céus e da sua segunda visita, e que os sacerdotes iriam ver. Bom, a gente viu, nos capítulos anteriores que tinha aquela diferença entre os judeus tradicionais e os judeus helenistas, até que causou a escolha desses 7 homens, entre eles Estevão, e dessa congregação helenista havia a citação da sinagoga da Cilícia, e na Cilícia havia uma cidade de nome Tarso, de onde muitos estudiosos dizem que possivelmente Saulo estaria na discussão ali do capítulo 6, mas com certeza ele está agora no capítulo 7, é citado aqui no versículo, deixa eu falar para você, versículo 58. Saulo, que depois se tornou Paulo, o apóstolo, estava ali presenciando todas essas coisas, e aqui diz que as testemunhas colocavam as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, nos próximos capítulos, a gente vai ver mais sobre este jovem que consentiu na morte, no apedrejamento de Estevão. Estevão, então, sendo apedrejado, numa invocação a Deus, ele falou: Senhor, recebe o meu espírito. Então, estava ali naquela comunhão, naquela visão, e falando com Deus ali. Aqui diz, no versículo 60, que é o último versículo deste capítulo 7, que Estevão se ajoelhou e olha o que ele falou, as suas últimas palavras. Ele falou assim: Senhor, não imputes a eles este pecado. Então, também ele se assemelhou ao Senhor Jesus na sua morte, mais uma vez guardadas as proporções por se tratar do Filho de Deus, mas o Filho de Deus também, quando estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Estevão ali pediu para Deus perdoar, para o Senhor perdoar aqueles que estavam apedrejando, aqueles que foram falsas testemunhas, mentiram contra ele, aqueles que o mataram. E por esta oração, Saulo foi alcançado. E você? E você no mundo de hoje? Quando Deus envia um mensageiro, quem você é? Você é o que prega a palavra? Você é o sacerdote que persegue aquele enviado de Deus? Você é o religioso que critica, que só vê os defeitos e o que falta, e o que tinha que fazer, o que está errado? Você é aquele que joga pedra? Ou
Você é aquele que vai se arrepender e se converter, como Saulo. O céu aberto naquele lugar, o céu aberto, e aquele homem Estevão, brilhantemente, fez a sua missão completa e ainda orou pelos que o apedrejaram e o mataram. Pense nessas coisas, inspire-se com a vida de Estevão, que contemplou a glória de Deus, que fez a sua missão com todas as suas forças e viu o céu aberto. Não perca na semana que vem mais um capítulo deste emocionante, edificante e inspirador livro dos Atos dos Apóstolos. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.